quero, antes de entrar nessa palavra, frisar algumas coisas que eu julgo muito importantes para nós, para este tempo. Seja atraído pela visão e não pela pressão. Tome uma decisão assim radical na sua vida. Eu falo muito sobre visão, de você ter uma visão para a sua vida e não ceder mais para as pressões. Algumas pessoas, elas aprenderam a... Aliás, Satanás sabe que apertou um pouquinho, pode saber que ela vai dar uma resposta precipitada. Nós vamos ter uma visão para a nossa vida e não ceder para as pressões. As pressões são muitas, você é pressionado muitas vezes a tomar uma decisão assim em cima, sabe? De pronto, preciso resolver isso aqui, urgente. Não, eu tenho uma visão para a minha vida, mas e aí, como é que faz? Eu vou confiar em Deus. Mas isso eu não vou fazer. Eu tenho uma visão muito clara, eu sei o que eu devo fazer, onde eu devo estar, e é assim que eu vou viver. Eu creio que o Senhor quer destacar o trigo. Então, esse é um momento da igreja se destacar, e para isso, nós estamos sendo orientados desde a virada do ano. Deus tem um vinho novo, mas é preciso um odre novo. Odre velho não segura vinho novo. Isso não vai funcionar. E eu quero lembrar algo que eu disse, que eu tenho absoluta certeza que é profético. É tempo de Deus refinar e definir. Refinar, definir. Refinar, definir. Eu quero muito que você fique com essa palavra para todo o propósito. Refinar, definir. Ele vai refinar para definir. Para a nossa vida sofrer, viver definições, é preciso esse refinamento, que volta para o odre novo. Deus quer um foco de laser, um foco refinado. O foco que eu falo é irresistível, mas é um foco de laser. Chega, não funciona. Olhar para cá, para lá, ceder para os momentos, para a emoção do momento. Isso não funciona. Isso não dá certo. Você precisa ter um foco, que é a visão. Eu volto para a visão. Eu tomo decisões com base na visão e não na pressão. Também, eu creio numa restauração completa. Que eu ainda trouxe o exemplo dos leprosos, daqueles 9, que um voltou para agradecer, e o que nós percebemos é que ele voltou completamente restaurado. Porque a lepra, ela derruba, partes do seu corpo vão se perdendo, vão caindo. É o que o pecado faz. Ele arranca partes de você. Ele fere, ele machuca, ele traz marcas horríveis para a sua vida. Mas eu creio no meu coração
eu tenho uma convicção que pessoas que foram marcadas e sofreram perdas muito importantes na vida delas por conta do pecado, serão completamente restauradas. Elas vão olhar para elas, vão ver, opa, os dedos que caíram, não sei, porque num leproso podia cair orelhas, nariz, os lábios, a pessoa ia perdendo, principalmente nas extremidades, elas iam perdendo. E nós vemos uma restauração completa. Então, o pecado, ele derruba, ele arranca de nós partes importantes da nossa vida. Às vezes ele rouba sonhos, a esperança de um futuro poderoso. Mas eu creio numa restauração completa. Então, eu creio que eu preciso trazer isso de volta antes de entrar nessas outras palavras, porque eu creio que Deus está nos convidando para entrar nessa era, nesse novo tempo, onde Ele falou muito ano passado que as coisas não seriam iguais, elas não ficariam da mesma maneira. Eu posso falar particularmente, trazendo também o que eu já disse, as mudanças que eu particularmente, ministerialmente, estamos sofrendo. Mudanças que são importantes, mudanças difíceis, né, algumas dolorosas, e que estão acontecendo muito rápido. E você precisa estar preparado para isso. Deus está nos convidando para esse novo tempo, onde nós precisamos dar a resposta certa para viver o novo do Senhor. Lembrando, seus inimigos serão silenciados, para de temê-los. Tem inimigos muito barulhentos aí. Aquieta e fica com um foco de laser, porque eles serão silenciados. Deus vai tirar as armaduras dos reis, que fala daquela força, aquilo que eles se escondem, que eles usam, que é uma força e eles também se escondem. Deus vai tirar. Reis fala de pessoas poderosas, que são muitas vezes, têm muito mais força do que a gente. Mas Deus vai tirar. Quero lembrar isso, que eu tenho muita certeza. Algumas pessoas estão numa seca. Faz um tempo, mas eu creio que essa seca na vida de algumas pessoas está terminando e vem um tempo de chuva pesada para a vida delas. Tudo que você tem que crer, fazer é crer, é pegar a palavra com muita confiança. E algo muito importante, seus filhos dirão, Isaías 44, eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor. Hoje ainda tem mães que olham e enxergam isso como impossível. Parece até que do ano passado para cá, que tantas palavras que o Senhor garantiu que Ele vai tirar muitos filhos da fazenda dos porcos e trazer para a casa do Pai, alguns pioraram. É assim mesmo. Não se preocupe, você recebeu uma palavra no ano passado, descansa, vai orar, buscar, cuidar de você, deixa esses filhos nas mãos de Deus, só lembra o Senhor. E diga para Ele, vai lendo essas escrituras para Ele, e diga, eu não aceito que seja diferente, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas eu quero essa mudança, e Deus vai fazer. A incredulidade pode se tornar uma ofensa. Nós já vimos isso nas Escrituras. Aquelas pessoas de Nazaré, encantadas com a sabedoria do Senhor,
de repente, por conta da incredulidade, se ofendendo com ele, e o que começou com uma palavra tão poderosa que é Isaías 61, e eles encantados, quando eles começam a apresentar a familiaridade, que é o que acontece com muita gente, esse não é o filho de Maria, não sei o quê, terminou no monte do precipício, tentando atirar Jesus do precipício. Então, a incredulidade impediu o Senhor de fazer muitos milagres ali. A incredulidade na vida de algumas pessoas tem se tornado uma ofensa. Elas estão ofendidas com Deus, com a igreja, Por quê? Porque elas são incrédulas e aí a coisa não acontece como elas queriam, elas se ofendem. E Deus, a Bíblia fala que Jesus não pôde, não é que ele não quis, ele queria, mas ele não pôde fazer por conta da incredulidade. Então, nós precisamos prestar atenção no que Deus está falando. Ele falou bastante o ano passado, que as coisas não seriam iguais. Mas às vezes nós estamos ouvindo, nós cremos, mas aí, oh meu Deus, está mudando, Senhor, está estranho isso aqui. Não, não está. Ele disse, né, que ele ia mexer, e ele tem que mexer. Quando o Senhor me trouxe para São Paulo, eu tive uma sensação que ele tinha virado a minha cabeça, a minha vida de cabeça para baixo. A minha vida virou uma bagunça. Para onde eu olhava, parecia que estava tudo desalinhado. Mas, às vezes, ele tem que abalar de tal maneira e bagunçar mesmo para arrumar. Para ir botando tudo no lugar. Tem decisões que você toma para agradar a Deus. Quando Maria aceitou o propósito do Senhor para a vida dela também virou de cabeça para baixo. Virou uma bagunça. Ela começou a ser criticada, vista com maus olhos, o noivado acabando. Assim, a vida dela virou de cabeça para baixo. Então, ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos perder o que Deus está fazendo. É engraçado que nós somos capazes de fazer essa oração. Senhor, me usa. A hora que Ele começa a trabalhar para nos usar, nós, Senhor, não, mas eu não tenho capacidade. Ué, mas você não ficou orando aí, pedindo me usa, me levanta, abre portas para mim, me coloca. Aí a hora que Ele abre, não, mas não sei se eu tenho capacidade. Mas eu não sei. Ué, mas você não está pedindo. Senhor, me abra portas, me coloca em tal área. Senhor, faz isso. Aí Deus começa a mover as coisas. Aí, ao invés de eu dar uma resposta de fé, eu começo a dar uma resposta de incredulidade. Para aqueles que têm projetos, que estão desejosos de viver coisas maiores, o limite é a fé. Se você perguntar para mim, bispa, estão falando tantas coisas aí fora, eu não sei o que eu faço? Eu quero avançar. Eu digo para você, a primeira coisa, o limite é a fé. E quais são suas intenções? Se você tiver a intenção certa, o projeto certo, a visão certa, o que pode impedir? Agora, eu tenho que sondar meu coração. Por que eu quero tal coisa? Por que eu quero? Por que eu quero algo maior? Por que eu quero algo? Por quê? Será que o foco do amor é Deus mesmo, é o Senhor mesmo, ou sou eu? Porque a única limitação é o que acreditamos. E eu posso, como eu disse, e nós falamos hoje sobre o fruto da mudança, você pode ter uma visão de você totalmente equivocada, desalinhada da verdade.
Paulo, aconteceu isso com Paulo, ele fazia maldades acreditando que era certo. O Pedro afirmava que ele era uma coisa que ele não era. E todos eles foram trabalhados por Deus e as mentes renovadas, e eles tiveram que tomar uma consciência da verdade. Então, a Bíblia fala muito das nossas motivações. Eu quero ser grande para quê? E o que é ser grande também? Né? O que é ser grande? Porque, às vezes, o que uma pessoa acha que é grande é, na verdade, uma falta de identidade que ela quer existir à custa de alguma coisa. Porque ela não acredita em quem ela é, o que a Bíblia diz a respeito dela. Então, ela precisa de muitas coisas. Eu sou uma pessoa que acredito e incentivo as pessoas a crerem e avançarem dia após dia. Mas, acima de tudo, eu preciso buscar do Senhor uma clareza para saber quais são as minhas reais intenções. Se eu tenho cabeça de reino, e realmente eu tenho uma mentalidade de reino, então tudo que eu estou procurando é para o reino. Né? Eu não estou em busca do status, de uma autoafirmação. Não. Eu não preciso de alguma coisa para ter autoestima, até porque, auto, né? Autoestima. Não é uma coisa que vai erguer a minha estima. Eu ergo através do que eu acredito. Você ergue através do que você acredita. Então, não é o que eu tenho ou o que eu estou fazendo, isso, mas o que eu acredito. O que está aqui dentro de mim, o que eu acredito que eu sou, que Deus tem comigo. Cada um. Quando nós acreditamos na verdade, nós estamos alinhados com a verdade. E tudo que nós fazemos é voltado para isso, para o reino. Não é para mim, é para o reino. E se você tem cabeça de reino, você não vai estar preso a nada. Nada é seu. Sua vida não é sua. Nada é seu. O que Deus der a você não é seu. Porque se o Senhor falar com você, libera isso, você vai liberar. Porque você tem cabeça de reino. Mas se eu não tenho cabeça de reino, eu preciso parar e trabalhar isso na minha vida. Porque às vezes o que eu acho que vai ser uma bênção vai ser um problema para mim. Se você quer ir longe, a única limitação é a fé. Mas, acima de tudo, lembre-se de que Deus está à procura de pessoas que têm cabeça de reino. Em nome de Jesus. Eu digo que tem pessoas que vão ver pequenos sinais. Deus vai, a transformação da água em vinho foi o primeiro sinal de Jesus. Deus vai começar a dar alguns sinais para algumas pessoas. Quando Ele der, aprofunda nisso, faça o que os servos fizeram. Dê uma resposta imediata de fé. Se aprofunda, à medida que Deus for dando a você os pequenos sinais do que Ele quer fazer, se aprofunda. Dê uma resposta rápida para o Senhor. Amém? Amém, Senhor. Amém. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente encontrá-la?
E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador se arrepende. Bom, eu já falei essa palavra em algum momento, e ela é muito importante, e ela volta. No capítulo 15, aqui, você vai ver o Senhor falando sobre ovelhas perdidas, moedas perdidas e filhos. Né? Que tem a passagem do filho pródigo, aqui da dracma perdida, e antes um pouquinho da ovelha perdida. E qual é a visão do Senhor? Primeiro, que não importa o que está perdido. Isso pode ser restituído. Isso pode ser trazido de volta. Então, Jesus conta sobre um pastor que, ao perder uma das suas 100 ovelhas, ele tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixa as 99 no deserto e vai em busca da ovelha perdida. Isso mostra a importância que foi dada. Então, ele nos ensinou sobre isso. Às vezes eu posso olhar e ver o todo e pensar: ah, não, é só isso aqui. Mas é assim que eu começo a perder as coisas. É desse jeito que eu vejo as pessoas perdendo as coisas. É um negocinho que vai, que ela libera, que ela solta, que ela é passiva, que ela não segura. É uma outra coisa que... É igual aquelas situações, né, que quebra um negócio em casa, você não conserta, quebra um negócio no carro, você não conserta. E aí aquilo vai acumulando, acumulando. Daqui a pouco, aquilo você não vê nem como mexer em tudo aquilo, porque foi longe demais. Então, a palavra nos ensina a estar corrigindo as coisas no início. No início. Você tem que pegar no início. E você não pode deixar acumular. Na sua vida espiritual, isso é fatal. Você começa a perder aquela comunhão, a alegria da salvação. Você começa a perder a vontade de estar com Deus, a vontade de estar cultuando. Você começa a perder uma coisa e começa a perder. E você não dá atenção. Você vai deixando: ah, não é nada, eu estou cansado hoje, eu estou isso, aquilo. E o negócio vai acumulando. Daqui a pouco, você morreu na fé. E a palavra nos ensina que eu preciso dar valor, não é só uma ovelha, não é só uma moeda. Eu ainda tenho 99, eu ainda tenho mais 9 moedas. Eram 10 dracmas, perdi uma, não tem problema. Mas você vê que essa mulher que perde uma das suas dracmas, ela acende a lâmpada, ela varre a casa, ela procura diligentemente até encontrá-la. Ela não tratou isso como sem importância. Não tem importância. Um pai tem 2 filhos, o mais novo perde a sua herança, parte para uma terra distante e desperdiça vivendo dissolutamente. Mas esse pai, você lê lá que ele continuava sentando, olhando e esperando a volta desse filho. Ele não desistiu, ele continuou acreditando que o filho ia voltar. E o filho voltou. E quando o filho voltou, ele fez uma festa. Que é uma coisa que a gente aprende muito na palavra. Né? Que Deus gosta de festa, tem muitas festas, e você vê festas. Já parou para pensar se nós comemorássemos as restituições, se nós dessemos a mesma ênfase para as restituições que nós damos para as perdas? Para a perda, a pessoa faz um barulho. Para a restituição, é um negócio tão comedido. Não agradece, às vezes alguns nem agradecem a Deus. Não faz um culto em ação de graças.
não faz uma oferta em ação de graças. E assim, aparece um problema, é um barulho danado. Vem a vitória, são tão calmos, né? Não tem movimento, o que deveria. Então, o Senhor nos ensinou a importância de cuidar do que está nas nossas mãos, de não soltar, de não desistir. Então, eu perdi algo, o que eu vou fazer? Acender a luz. A palavra é lâmpada. Então, está escuro, eu preciso botar mais luz aqui. Para descobrir, e a palavra vai iluminar. Eu não posso simplesmente perceber que eu estou perdendo a alegria da vida, a alegria da salvação, a alegria pelo reino, a alegria pelo altar, a alegria de fazer a obra, a alegria de orar. Eu estou perdendo. A moeda tinha um valor. Qual é a moeda que você tem perdido? O que você perdeu? A confiança, a paz, a alegria, a esperança, a fé. Chegou a hora de você acender a luz e começar a varrer. Quando ela acendeu a luz e começou a varrer, com certeza ninguém varre se não vê sujeira. Você vai varrer o quê se não tem sujeira? Se ela varreu é porque tinha sujeira. E às vezes nós não estamos vendo, nós precisamos colocar luz. Porque nós falamos tanto ano passado, luz nas nossas trevas. Nós vamos ver o que nós não estamos vendo. E em busca daquilo que nós perdemos. E é a palavra de Deus que vai mostrar isso para nós. Eu não posso aceitar. Porque algumas pessoas elas vão aceitando muito facilmente as perdas na vida dela. Ah, foi só uma ovelha. Ah, só foi uma moeda. Ah, só foi isso aqui. Elas vão deixando. O casamento está perdendo o brilho, ninguém está preocupado. Está sendo pontuado, ó, do jeito que está, vai dar problema. Mas a outra pessoa não se desperta que ela está perdendo. Às vezes, quantas vezes eu vi em casamentos, que casamentos tinham tudo para dar certo. Mas a falta de sabedoria, a falta de temor foi matando. Matando o amor, matando a paixão, matando a credibilidade, matando a vontade de estar junto. Matando a admiração, foi matando tudo. E vai matando. E a pessoa não está atenta, que está perdendo coisas. E ela não está acudindo aqui, ela não está indo em busca de, não, vamos acender a luz e ver onde é que eu perdi isso aqui. Por que isso está acontecendo? E onde que ela perdeu a moeda? Dentro de casa. Então, onde algumas pessoas perderam? Elas perderam dentro delas. E elas precisam colocar a luz agora. E a hora que colocar, talvez elas precisam começar a varrer. Porque elas vão ver que elas não começaram a perder por acaso. Está sujo. Foi um sentimento que ela deixou entrar. Gente, essa é a era da amargura. Eu nunca vi na minha vida tanta gente amargurada, tantos crentes, porque ímpio eu já sei que é, mas tantos crentes amargurados, cobradores. Esse tipo de gente que está ali analisando e se amargurando dia após dia e tomando decisões em função da amargura. Amargurados. Mas eu terei um grande ano, eu terei uma grande vida. Não vai. As pessoas não leem a Bíblia.
elas não leem a Bíblia, elas não estão atentas ao que a palavra está falando, elas não acreditam. Se leem, não acreditam. E elas vão deixando passar e vão vivendo uma vida onde eu olho e penso assim, meu Deus, como é que a pessoa consegue viver esse tipo de vida? Onde ela perde credibilidade dia após dia, ela perde força, admiração, assim, e ela não está vendo, ela está cega, é um nível de cegueira. Mas aqui, ó, ela só encontrou o que ela tinha perdido quando ela acendeu a luz. E quando ela acendeu, ela começou a varrer. Porque quando você coloca a luz, você começa a descobrir por que você está perdendo. Está escuro, tem sujeira. E nós precisamos colocar luz. E ir em busca do que nós perdemos. E tem que ser agora. O ano ainda cheira novo, é novinho. Nós ainda estamos desejando feliz ano novo para as pessoas. Ele é novo, hoje é dia 19 de janeiro. Você já está no primeiro jejum dos meus projetos de conquista para 2025. A promessa é incrível. Mas a frase principal é, façam tudo o que Ele mandar. Mas encham as talhas até o limite. Nós somos essas pedras, ó, que têm sido cavadas. Nós precisamos cavar mais fundo e encher dessa água pura que é a palavra de Deus. Porque dessa maneira, se eu fizer aquilo que Ele está me orientando a fazer, Ele vai transformar, Ele vai operar as transformações. E isso significa me tornar esse odre novo. Porque se eu insistir em permanecer como odre velho, ou seja, com a mesma mentalidade, sem o processo de metanoia, sem uma mudança mental, não vai acontecer nada. Eu vou continuar frustrado. Porque vem o vinho novo. Deus até me traz, mas não segura. Eu jogo fora. Você não vê que tem pessoas que elas sabotam a vida delas o tempo todo. Elas estão jogando fora o que Deus deu a elas. Elas foram tão longe. Deus colocou tanto na vida delas e elas não demoram, elas jogam fora. Gente, eu vejo isso no ministério. Quantas vezes eu vejo pessoas que elas foram tão longe de se parar sem pensar, rapaz, você foi tão longe, tão longe, tão longe. E agora, você está jogando tudo, você está mais perto de colher agora, está jogando tudo fora. Não faz isso com a sua vida. Você perdeu algo. Acende a luz. Vai varrer, vai procurar. Não pense, isso não é nada, é muito. O pastor não aceitou ficar sem uma ovelha. A mulher não aceitou ficar sem uma das suas dracmas. E o pai continuou esperando a volta daquele filho. Então o Senhor está nos ensinando. Abraão não estava na hora mais quente, na entrada da tenda, esperando o cumprimento da promessa, Deus vai chegar? Estava. E não chegou? Chegou. E não se cumpriu? Cumpriu. A promessa se cumpriu. Na hora mais quente, ele continuava lá naquele lugar. E Paulo vai falar em Romanos que ele estava se fortalecendo, dando glória a Deus. Então ele estava na hora mais quente, na entrada da tenda, se fortalecendo do Senhor, dando glória a Deus. Crendo que ia chegar. Ele não desistiu de viver aquilo. Ele estava vivo dentro dele. Então, o Senhor está falando aqui. É hora de você olhar e ver o que você perdeu.
e você acender a luz em busca disso. Você não pode mais continuar a sua vida dessa maneira. Talvez você perdeu a doçura, como eu disse, a esperança, a fé, a motivação, a energia. Por quê? Onde? Como foi? Não é isso que a Bíblia fala? Não foi? Agora mesmo. Eu falei sobre isso e vou puxar isso novamente. O Senhor falou comigo, eu estava orando e sabe quando vem aquilo tão forte no coração? Volte à antiga academia. E eu me lembrei, então, do Rock 3, que agora ele está num nível tão alto, com seus ternos e roupas né, e casa e famoso. E ele perdeu o olhar, que é o nome da música dele, né? Aquela música, O Olhar de Tigre. Ele perdeu. Ele perdeu a paixão, ele não tinha mais a mesma vontade de lutar. E então o conselho foi, volte para a antiga academia. Ou seja, volte para aquela vida de sacrifícios que trouxe você para este lugar. Você está num lugar que você chegou aqui e não foi do nada. Foi porque você lutou naquela academia. E aí, quando ele vai, ele não tem mais aquele fogo, mais o olhar de tigre, né? Que o Apolo fala para ele, que ele fala, ó, olha o olhar desses caras aqui, ó. Eles têm um olhar de tigre. Você perdeu. Você precisa recuperar isso. Morreu algo dentro de você. Você não tem a mesma força, a mesma paixão. E o que o Senhor falou, então, que eu ainda disse para você agora mesmo, que isso é bíblico. Voltar para a antiga academia é bíblico, porque o Senhor falou para o anjo da igreja de Éfeso em Apocalipse, volte à prática das primeiras obras. Volta para a antiga academia. Eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor, que você parou de fazer o que você fazia. E ele usa essa expressão, veja onde você caiu. E volte à prática das primeiras obras. Quer dizer, o Senhor fala, você precisa recuperar o que você perdeu. Você perdeu o primeiro amor, você perdeu aquele fogo, você perdeu o olhar de tigre. Você precisa voltar a fazer o que você fazia no início. Aí, isso foi em casa, só com a família momentaneamente. Depois, na terça-feira, que eu fiz uma reunião com todos os líderes. E eu ali falei isso com eles. Eu falei, quando eu cheguei na Celso, que foi um momento muito difícil e bom ao mesmo tempo, né? Que naquele momento, né, Deus virou a minha vida de cabeça para baixo, mas foi extremamente importante. Eu ia no primeiro ano, todos os dias eu estava na madrugada no altar. Eu jejuei, eu ia toda madrugada para aquele altar. Foi um período difícil, mas não ia durar para sempre. Lembra de Daniel? Que ficou 3 anos a legumes e água? Foi um sacrifício. Aquilo não ia durar para sempre. O treinamento duraria 3 anos. Ele ficou os 3 anos desse jejum mesmo. Não ia durar para sempre. Mas era preciso. Agora, ele tinha um hábito que durou para sempre. Ele orava 3 vezes ao dia. Então, nós precisamos recuperar coisas que nós já fizemos. Nós tivemos um ano de 10 vezes mais, que nós orávamos, parávamos tudo na igreja para orar 3 vezes ao dia. Quantos aqui deram testemunhos assim incríveis? Por quê?
porque paravam tudo que estavam fazendo 3 vezes ao dia para orar. Eu fiquei um ano inteiro indo todo dia. Eu fiquei um palito, olho fundo. Eu estava esgotada, mas não ia durar para sempre, era preciso. E a gente tem que saber a hora que é preciso dar, que é preciso ir mais. E tem coisas na nossa vida que foram tão importantes para o nosso crescimento, que simplesmente fomos abandonando. Alguns abandonaram. Simplesmente abandonaram. Foram perdendo, perdi a vontade de vir num culto, daqui a pouco perdi de vir no outro, daqui a pouco já não está nem no de domingo, direto eu vejo isso. Gente que chega no absurdo de perder uma ceia. Gente que chegou no dia 31, não passou na igreja. Como que eu vou dizer para essa pessoa que ela começou bem o ano? Como? Algumas pessoas, se elas não voltarem para a antiga academia correndo, porque elas estão perdendo coisas e elas não estão indo em busca. O Roque tinha perdido. Ele perdeu o olhar de tigre, a vontade de lutar, aquela paixão, aquela gana. Ele não tinha mais. Então, o que eles fizeram? Você vê que é uma questão profética mesmo, né? Ali sem entender, mas o filme mesmo traz uma lição profética. Vamos voltar para a antiga academia, para você remeter aquele tempo, para você se situar, para você respirar aquilo ali, para você trazer memórias de um tempo que você não lembra mais. Nós precisamos recuperar aquela força, aquela vida que você perdeu. Senão, daqui a pouco, você vai passar para a história como nada, acabou. Foi até um ponto, não ultrapassou isso. Como eu vejo pessoas, elas vão até um ponto e elas não ultrapassam aquilo. Porque daí, quando elas estão num momento confortável, tranquilo, que elas não estão vivendo grandes pressões, elas já viveram várias soluções e vitórias, elas começam a relaxar, e elas começam a perder uma coisa, perder outra coisa, e elas não vão em busca. Só que é o seguinte, se eu não volto à prática das primeiras obras, a plantar o que me trouxe aqui, daqui a pouco eu não tenho o que colher. Se eu não volto para a antiga academia e que vai me remeter a um tempo que me levou à glória, daqui a pouco essa glória pode acabar. Se eu quero ir de glória em glória, a tradução não é de fé em fé, é de glória em glória. Mas se eu começo a abandonar, perdi isso aqui, mas não é nada. Algumas pessoas, elas já perderam tanto, mas se ela ainda está numa posição confortável, para ela então está tudo bem. Esse é o grande perigo. Você pode estar numa situação extremamente confortável. Aliás, essa mulher ainda tinha 9. Só uma, né, gente? Mas eu deixo uma. Daqui a pouco eu deixo mais uma. Daqui a pouco eu deixo mais outra. Porque quem perde uma, é isso que você tem que entender. Quando você começa a perder, isso não vai parar se você não recuperar. Eu vou repetir. Quando você começa a perder, isso só tende a piorar se você não tomar consciência e se reposicionar. Você começou a perder. Por isso nós precisamos estar muito ligados, atentos. Eu começo a perder. E às vezes, se você não estiver ligado, atento, consciente, você se engana, acredita numa mentira. Você dá uma desculpa. Não é tão importante. Lembra da parábola do grande banquete, que os caras perderam o grande banquete? Porque agora eu me casei,
minha vida sentimental tá show. Então, eu não preciso. Eu comprei juntas de bois, não preciso. Eu comprei a minha terra, eu não preciso. E eles perderam o maior evento da vida deles, a coisa mais importante da vida deles, porque aí o Senhor falou, agora esses aqui não entram mais. Abriram espaço para outras pessoas, só que eles perderam muito. Eles acharam que estavam ganhando, eles se apegaram a algo. Um casamento sem Deus vai funcionar? As juntas de bois, e se esses bois morrerem? Vem uma praga e mata tudo. E a terra? E se perder essa terra? Pode perder a terra. Alguém invadir, algo acontecer. Você vê que as pessoas, elas colocam a confiança em coisas falíveis. E elas não vão em busca daquilo que realmente importa. Por favor, preste atenção nisso. O que você perdeu, que você precisa acender a luz depressa? Inclusive começar a varrer a sujeira que está aí. Porque talvez a hora que você botar a luz, você vai começar a ver coisas que não podem estar aí. Sentimentos que vão atrasar a sua vida, que vão roubar a sua vida. Volte à prática das primeiras obras, volte à antiga academia, porque algumas pessoas, e o Senhor está falando com algumas pessoas que perderam o olhar de tigre, perderam a gana, aquele brilho, aquela paixão, aquele fogo, aquilo que você fez lá, que trouxe você aqui para essa glória, a vida de sacrifício. Voltar para a antiga academia significa voltar por uma vida de sacrifícios que trouxe você para um lugar de glória. E se você quiser continuar caminhando de glória em glória, você precisa urgentemente voltar para aquela vida de sacrifícios que levaram você para esse lugar de glória. A fazer aquilo que você fez lá no início, você talvez parou de fazer. Talvez você não é tão assíduo mais nas reuniões, talvez você não leva as coisas do Senhor com a seriedade, você não está fazendo mais nada para o reino. Eu não sei o que você perdeu, prazer por Deus, pela obra, por cultuar, por adorar, não sei. Você precisa acender a luz. E em busca do que você perdeu. E tem que ser agora. Em nome de Jesus. Amém? Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se. Porque se o Senhor manda a palavra, Ele também dá a lembrança. O Espírito faz a gente lembrar de onde caiu. Arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Quer dizer, se eu não tomo providências, eu começo a perder mais, e não tem que ser assim.